Eu vejo pessoas que assumem, às vezes, o momento da pregação com tanta simplicidade, ousadia, e eu, de verdade, não consigo ser assim nesses momentos, porque pesa sobre nós a responsabilidade da palavra do nosso Deus, amém? Eu quero dizer que fico sempre honrado quando é me dada essa oportunidade. Era um desejo quando, assim que me converti, já falei isso aqui em pedaços de testemunho, né, que é muito grande, e eu sempre, quando sentava nos bancos das igrejas, sempre sentei nos últimos bancos, lá igual está a irmã Maria, lá no finalzinho lá. E sempre quando alguém assumia a tribuna para pregar a palavra, eu sentia um desejo no coração: Senhor, quando que um dia eu vou estar lá no altar falando acerca da tua palavra? E graças a Deus eu tive esse desejo realizado, né? Por mais de algumas vezes, que já não me lembro mais. Então é sempre um privilégio, irmãos, que você possa ter esse desejo. Eu me lembro que quando liderava alguns grupos de louvores nas igrejas por onde passei, e às vezes a gente sempre tinha o devocional antes dos ensaios, e eu, como líder, eu sempre pedia para um componente do grupo preparar uma palavra. E tinha pessoas que, quando falava assim, ó, no próximo ensaio será a sua vez, tinha pessoas que falavam assim: Deus me livre. E aí eu brincava na hora, mas eu entendia depois por que isso, porque é uma responsabilidade, né, Roberto? A gente vê que na história da trajetória da palavra, da Bíblia, a gente vê que muitos povos se perderam ao longo da jornada, muitos povos trilharam caminhos errados, devido àquele que estava aqui no altar. Então é um perigo isso, porque a palavra de Deus, ela tem poder, amém, queridos? Então a gente precisa estar tendo esse zelo de estudar, meditar, estar sempre lendo, para que quando você tiver essa oportunidade, você poder falar da palavra de Deus com exatidão daquilo que você tem aprendido na casa do Senhor, amém? É por isso que há um grande apelo pela liderança da igreja, pelos pastores, por aqueles que exercem cargo de liderança, de que você tenha um interesse de estar na escola bíblica dominical, porque é onde nós aprendemos. Jesus diz na sua palavra no Evangelho de João 14, 26, mas o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo quanto eu vos tenho ensinado. Houve um tempo que a gente ouve muito isso de algumas pessoas: não, eu não preciso me preparar, porque quando eu subir ali, abrir a boca, Deus vai encher, só se for de vento. E é por isso que a gente vê muita gente passando vergonha. Então, querido, tenha zelo pela escola bíblica dominical da sua igreja. Quando for convocado à escola bíblica dominical, deixe o que você estiver fazendo e venha para a escola bíblica dominical, porque aqui é onde nós aprendemos a genuína palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Aí sim, quando você assumir aqui a tribuna, por mais que você não esteja nada preparado, e você se colocar aqui na dependência de Deus, o Espírito Santo vai te trazer a lembrança, tudo que você tem aprendido. E nesse momento aqui, Deus vai fazer você lembrar de uma determinada aula, de um determinado ensinamento, de algo que você tem aprendido da parte do Senhor, amém? Então tenha zelo pela palavra, em nome de Jesus. Abra comigo lá, 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo de número 18, apenas o versículo de número 30, 1 Reis, fica antes de 2 Reis, depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Ficou fácil agora, facinho de achar, amém? Quem encontrou aí, diga glória a Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: então
Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Você pode ler por uma vez mais comigo, juntos? Mesmo que seja diferente a tradução. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Você pode curvar sua cabeça, amado Deus. Nós oramos, te pedimos a tua graça, teu favor e bondade sobre nossa vida. Fala conosco, ministra no nosso coração aquilo que precisamos ouvir da tua parte nessa noite, Deus. Já temos louvado o teu nome, mas ainda queremos, ó Deus, ouvir de ti, ser instruído pelo Senhor, receber os ensinamentos que o Senhor tem para ministrar na nossa vida. Fala com a tua igreja, fala também comigo nessa noite. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma passagem bem conhecida que a gente tem ouvido bastante vezes na igreja, por onde nós passamos. Hoje, quando eu recebi lá o comunicado do pastor, eu botei lá a mensagem: já estou em oração para Deus revelar uma palavra, né? Porque tem momentos que a gente está assim. Gênesis 1:1. Eu sempre aprendi isso no seminário e nunca mais esqueci. É quando a gente está sem forma e vazia, né, Kátia? Não tem nada. Mas quando o pastor comunicou, aí eu comecei já a orar. E aí trabalhando e orando, pedindo a Deus uma palavra, e vem várias coisas na nossa mente, coisas que a gente já ministrou, coisas que a gente ouviu, e é muito bom a gente ter essas lembranças. E eu estava, no final da tardezinha, por isso que eu tenho observado muitas coisas, e Deus tem falado muito comigo. Eu estava hoje trabalhando ali em Xerém, numa obra, e do outro lado da onde eu estava com o caminhão esperando para carregar, tinha uma capela. Possivelmente uma capela de católico, alguma coisa assim. Tinha lá uma imagem dentro, eu não consegui identificar se era Aparecida ou era qualquer outra imagem de catolicismo. Mas ali tinha 2 pedreiros. E eles estavam ali fazendo uma reparação naquela capela. Tinha um com a talhadeira, quebrando ali algumas partes do embolso que estava soltando, e eu estou lá dentro do caminhão, de frente para eles, observando aquilo ali, e me lembrei que eu tinha colocado essa mensagem: estou em oração, pastor, para Deus me dar uma palavra. E fiquei olhando ali, aqueles 2 homens trabalhando ali naquela capela, ali em Xerém. Quando você entra em Xerém ali, logo no início da entrada de Xerém, tem uma delegacia, tem uma rua à esquerda que entra de frente. Um pouco mais para frente tem uma empresa que trabalha com reparos de peças de aeronaves. Eu estava prestando serviço para eles hoje lá. E do outro lado da rua tem uma capelazinha num trevo, possivelmente algum lugar que eles colocaram ali para devoção, alguma coisa assim parecida. E Deus começou a falar comigo, naquele momento ali, a necessidade que nós temos de constantemente estar reparando o nosso altar. A gente hoje vê que muitos altares, me permita falar isso, que a gente tem visto hoje, quando você olha, dificilmente você identifica como um altar religioso. Muitos hoje parecem muito mais com um palco, aonde alguém se coloca para fazer uma apresentação, um show, um espetáculo. Mas se tratando do altar que simboliza o lugar de sacrifício, a gente tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso. A primeira pessoa que edificou um altar foi Noé. No capítulo 8, versículo 20 de Gênesis, eu estava pesquisando, aproveitei esse tempo, e nem reclamei quando demorou lá para poder
vir me atender, trazer o manifesto para eu sair carregado com o caminhão. Já estava carregado um tempo. E aí nem reclamei. Normalmente essas horas eu desço do caminhão, vou lá no escritório, lá onde tiver que ir. Está demorando muito, o que está acontecendo? O manifesto, eu tenho que ir, tenho que dar viagem. Mas dessa vez eu nem reclamei, porque Deus estava falando comigo ali naquele momento. E aí eu fui pesquisando, fui olhando. O primeiro altar que foi construído, que foi levantado, que foi edificado, foi quando Noé, ele sai da arca após o dilúvio. E quando ele sai da arca com toda a sua família, com todos os animais que estavam na arca, a primeira coisa que Noé faz é levantar, erguer, edificar um altar e sacrificar ao Senhor, aleluia. Porque onde há um altar a Deus, ali há atos de agradecimento, aleluia. Quantas das vezes nós já não chegamos na casa do Senhor e muitas das vezes a gente se coloca diante do altar e muitas das vezes não é para pedir, mas para agradecer a Deus, algo que Deus tem realizado na nossa vida. Porque altar é lugar de nós depositarmos também o nosso agradecimento. É o lugar onde nós depositamos o nosso sacrifício. O que é um sacrifício? A Bíblia diz lá no versículo 20 de Gênesis 8 que Noé então pegou alguns animais limpos e sacrificou ao Senhor como forma de agradecimento, aleluia. Eu depois fui ver também os outros patriarcas da Bíblia, os homens grandes da Bíblia. Abraão também ergueu um altar ao Senhor quando Deus lhe apareceu e lhe fez promessas, lá em Gênesis no capítulo de número 12, no versículo de número 7, depois dele ter feito aquelas promessas para Abraão, que ainda se chamava Abrão, no verso 7 vai dizer que Abraão ergueu um altar ao Senhor, ali aonde a presença do Senhor se manifestou a ele, aleluia. Altar é lugar de manifestação de Deus. Talvez por isso a gente não consiga entender muitas das vezes por que se tem tanto zelo por esse espaço, que é um espaço simples de alvenaria que foi construído, mas é um lugar onde a gente entende que aqui é onde nós sentimos a presença do Senhor, aleluia. É onde a presença de Deus se manifesta. Então aonde Deus se manifesta, você precisa entender que ali pode ser um altar que Deus quer levantar diante da sua vida. Isaac também, lá no capítulo de número 26, verso 25, quando ele vai para Gerar, lembra? Que ele sai fugido da fome que houve ali, e ele foge para o Egito, vai para Gerar. E ali ele se hospeda naquele lugar, fica um período de tempo entre os filisteus, e ali naquele lugar, Deus faz Isaac prosperar, aleluia. E quando ele cava o último poço, ele entende que ali era um lugar onde Deus havia prosperado ele. Então Isaac também levanta ali um altar para a memória daquilo que Deus tem feito na vida dele. O altar também é lugar onde Deus prospera a nossa vida, aleluia. Quantas das vezes a gente chega arrasado na casa do Senhor, e às vezes a gente não entende quando o pastor, quando a pastora ou alguém está na direção do culto, ou no momento de pregação, e convida, ela vem até o altar, e às vezes a gente fica meio tímido, sem querer, irmão. Quando fizer esse convite, se possível, sai correndo, porque quando te chama para o altar, é porque Deus quer liberar bênçãos para a tua vida, aleluia. Do altar flui palavra de edificação, do altar flui bênçãos do Senhor, do altar flui cura para a tua vida, do altar flui restauração para você, do altar flui a presença de Deus na tua vida. Então, nessa noite nós temos que procurar estar reparando o nosso altar. Por isso essa preocupação. Aqui a gente sabe, irmãos, que até chegar esse período de Elias, muitos altares tinham sido edificados. Muitos altares. Por isso, devemos ter todo cuidado com o nosso altar. Nós hoje somos o altar do Senhor. Lá em Hebreus vai falar sobre isso, que nós somos o altar do Senhor, aonde Deus recebe o nosso sacrifício. Paulo diz lá, acho que me fugiu agora o livro que
que devemos nos apresentar a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, como forma de nos apresentarmos diante de um altar, pois um altar quebrado significa uma vida espiritual que não está sendo cuidada. A gente não pode viver uma vida espiritual de qualquer maneira, há de se ter um cuidado com isso, aleluia. Sendo assim, eu consigo perceber, eu tive que escrever para não esquecer, como que a ação de Elias foi importante naquele momento ali. Porque Elias percebeu isso, que o altar daquele povo estava quebrado. Para mantermos uma vida espiritual saudável, se faz necessário buscarmos a Deus e tê-lo como prioridade na nossa vida, aleluia. Jesus precisa ser a nossa prioridade, irmãos. Nós não podemos estar misturando o altar de Deus com coisas que não são prioridades para Deus. Com a chegada de Acabe e Jezabel ao poder, eu tive que anotar também, houve em Israel uma grande parte do povo que ficaram divididos em servir a Deus e a Baal. Por quê? Porque agora eles estavam vivendo debaixo de ameaças. Eles teriam que servir a Baal, porque senão Jezabel mandava matar, como fez com alguns profetas. Em virtude disso, outros profetas, eles mudaram de lado, passaram então a servir a Baal, com medo de perderem as suas vidas. Jezabel conseguiu fazer com que muitos sacerdotes virassem as costas para Deus, e aqueles que se recusavam, Jezabel mandava matá-los. No capítulo que nós estamos lendo aqui, no verso 4, fala sobre isso. Porque sucedia que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, aí foi quando Obadias, um dos profetas, um dos sacerdotes, ele toma uma atitude de esconder. Ele pega 100 profetas e esconde em cavernas e sustenta aqueles profetas com pão e água, porque Jezabel estava matando os profetas. Por isso Elias aparece a todo o povo, no versículo 21, e diz isso: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo estava dividido. Será que isso muitas das vezes não tem acontecido no nosso meio? Será que isso muitas das vezes não tem acontecido com a minha vida, com a sua vida? Então é momento de nós estarmos fazendo, como diz lá em Coríntios, quando nós participamos da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que estar fazendo uma autoanálise de nós mesmos a todo tempo, para ver se nós, porventura, não estamos saindo daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, aleluia. O povo estava dividido. Por esse motivo se entende que era essa a motivação pelo qual o altar do Senhor estava quebrado, porque o povo agora estava desprezando o altar do Senhor. Eles estavam sacrificando no altar de Baal e estava deixando o altar do Senhor de lado. O povo havia perdido o hábito de sacrificar no altar do Senhor. Irmãos, quando nós perdemos esse hábito de estarmos sacrificando, isso nós ocorremos num grande risco na nossa vida, de esfriarmos, de ficarmos sem desejos. E tem coisas que eu digo que eu ouço e gravo, nunca mais esqueço. Eu nunca vou esquecer dessa palavra que um dia o pastor Romero trouxe aqui numa escola bíblica dominical. Eu não tenho que sentir desejo para estar na casa do Senhor. Eu não tenho que ter vontade de abrir minha boca e glorificar o Senhor. Eu tenho que glorificar a Ele. Eu tenho que estar na casa dEle, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Não é pela minha emoção, pelo meu desejo, mas é pela necessidade que nós temos de adorar um Deus único e verdadeiro, que é poderoso para nos dar vitória, aleluia. Nós temos que criar esse bom hábito na nossa vida. Se fosse pela nossa vontade, irmãos, eu digo por mim, eu não estaria aqui. Eu ontem fiz uma pequena cirurgia. A Zerê até falou assim: você vai pregar hoje, mas você não fez a cirurgia?
Mas dá para pregar, irmãos. A cirurgia não vai me matar se eu pregar a palavra de Deus. Não vai me matar se eu estar na presença do Senhor. Se eu pude levantar e trabalhar, mesmo sentindo dor, mesmo me sentindo mal, porque então agora eu vou negligenciar de estar na presença do Senhor? Então a gente tem que aprender a ter bons hábitos de estar na presença do Senhor, aleluia. Esteja calor, esteja frio, esteja chovendo ou fazendo sol, nós temos que estar na presença dele, aleluia. Criar esse bom hábito, não deixar que as circunstâncias da vida tirem esse bom hábito da nossa vida, aleluia. Hoje, quando eu estava saindo para cá, toda vez que eu venho, eu grito lá o vizinho, o Márcio: ô Márcio, bora pro culto, Márcio. Aí ele falou assim: eu tenho que colocar na minha cabeça que é às quarta-feiras e aos domingos. Eu falei: tudo a gente tem que ter esse hábito, irmãos. A gente se habitua com muitas coisas, mas às vezes com as coisas que é para Deus, a gente fica colocando sempre algum impedimento, sempre alguma coisa, mas as outras coisas que a gente se habitua a fazer e a estar, a gente nunca deixa de fazer, independente do que for. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. O povo havia perdido esse bom hábito por causa disso. Os altares do Senhor estavam abandonados, estavam deixados de lado. Jesus diz em Mateus 6,24, eu sei que essa palavra está se referindo a dinheiro, mas ela serve para esse momento. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui a gente pode colocar para esse lado. É por isso que Elias, ele reúne o povo e diz: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar indecisos? A gente entende com isso que esse povo, eles ainda adoravam a Deus, mas também adoravam a Baal. Eles estavam na dúvida. A gente conhece a história do Deus Baal, que era o Deus da fertilidade. Era o Deus que eles sacrificavam para que houvesse chuvas, para que a terra produzisse. Então, se a terra está produzindo, se a terra está frutificando, e os méritos estão indo para Baal, vamos adorar Baal. Mas de vez em quando a gente entende que possivelmente esse povo ficava meio na dúvida. Caramba, e agora? O que eu faço? E aí foi preciso Deus despertar um profeta, levantar um homem cheio da graça, cheio da unção, cheio da autoridade, para trazer isso na memória do povo. Até quando? Até quando nós vamos ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, servia Ele. Se Baal, servia Baal. Mas a gente não pode ficar em cima do muro, amém, nessa noite? Dois senhores não podem ocupar o mesmo altar, irmãos. O altar que você edificou para Deus, ele não pode ser ocupado por deuses estranhos, aleluia. Que aí você corre o risco de macular esse altar. E Deus não vai se manifestar em altar maculado. Não vai se manifestar em altar que está destruído. Não vai se manifestar em altar que está manchado, aleluia. É por isso que nós temos que fazer como aqueles dois homens estavam ali reparando aquela capela. Todo o tempo nós temos que estar reparando o nosso altar, aleluia. Tirando a sujeira, tirando aquilo que está caindo, colocando coisas novas, limpando. E como é que a gente faz isso, evangelista Nelson? É com oração, com meditação da palavra, com a busca incessante ao Senhor, com a adoração que nós erguemos no culto, com as nossas idas frequentemente na casa do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao nome do nosso Deus. Nós estamos fazendo com isso, reparando o nosso altar. Aleluia. A quem pertence o teu altar? A quem pertence o teu altar? Assim como nós zelamos por aquilo que é nosso, materialmente falando, naturalmente falando, e não deixamos que qualquer coisa seja colocada. Vamos usar um exemplo aqui da nossa casa. Você deixa qualquer pessoa entrar dentro da sua casa? Ou quando alguém entra na sua casa, você deixa elas fazerem o que elas querem? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ali é o nosso lar,
é a nossa casa, é o lugar que nós cuidamos. Da mesma forma é o nosso altar, aleluia. Nós não podemos deixar qualquer coisa entrar, nós não podemos deixar qualquer pessoa entrar, porque esse altar ele foi erguido e separado para o nosso Deus, aleluia. O inimigo não pode ter vez no nosso altar, irmãos, em nome de Jesus. Quando Elias chama o povo e diz para que seja reparado o altar, é porque sabia que Deus não se manifestava em altar destruídos, aleluia. Talvez, muitas das vezes, a gente está na casa do Senhor e não tem sentido mais a presença do Senhor, não tem sentido mais a unção de Deus sendo derramada na nossa vida. E hoje Deus me traz aqui nessa noite, me traz uma revelação de 2 homens trabalhando para trazer a nossa lembrança que nós precisamos a todo tempo estar reparando o nosso altar, aleluia, aleluia. O tempo passa muito rápido. Eu cheguei em casa, eu comecei a usar a caneta, cheguei já um pouco tarde, e não deu tempo de terminar. Ainda tinha, obrigado, Kátia, toma aqui, ó, vou deixar para você emprestar para outro, eu estou com lenço aqui, mas obrigado, tá? Só pela sua atitude. A gente precisa entender muitas coisas aqui que a palavra de Deus fala. Quando Elias, ele chama o povo, então Elias disse a todo o povo, percebe que a necessidade da restauração não é só para um grupo de pessoas, porque às vezes isso pode passar na mente de alguém. Não, quem tem que estar com o altar restaurado é o pastor da igreja, é a pastora da igreja, é o evangelista, é os diáconos, diaconisas. Não, a necessidade da reparação do altar é para todo o povo, aleluia. Cada um de nós que aqui estamos, precisamos estar com o nosso altar restaurado, aleluia, amém. É uma forma coletiva. Ele não chamou ninguém em particular, mas ele chamou todo o... E quando ele chamou o povo, o que aconteceu? Todo o povo se achegou a ele, aleluia. Vocês estão olhando para cá e estão vendo o evangelista Nelson falando. Mas quantos creem que quando nós estamos aqui, na verdade a gente é apenas um canal, mas é Deus falando para nós nessa noite? E a palavra de Deus, ela é muito enfática quando ela diz: se eu quero ter segurança, eu preciso crer em Deus. Se eu quero prosperar, eu preciso crer nos profetas, amém? Então quando alguém está aqui em cima do altar, sendo usado como um canal, transmitindo algo para a tua vida, nós estamos aqui na qualidade de profeta. Quem quer prosperar nessa noite? E quando eu falo prosperar, não estou me referindo a dinheiro, irmãos. Eu estou me referindo a todas as áreas da tua vida: ministerial, sentimental, material, conjugal, familiar, aleluia. Todas as áreas da tua vida. A Bíblia fala que se você crer nos profetas, você vai prosperar, aleluia, aleluia. Eu quero sair daqui sempre próspero, aleluia. É por isso que todas as vezes que alguém sobe aqui para pregar a palavra, eu ouço, eu presto atenção, porque eu sei que daqui vai vir coisas boas para a minha vida, aleluia. E a gente não pode ficar desatento nesse momento que é tão importante para a nossa vida, que é quando Deus ministra o nosso coração. Eu já falei algumas vezes e eu tive esse entendimento, quando eu vi alguém falar também sobre isso, que a palavra que sai da minha boca é uma, mas ela chega a cada um de uma forma individual, porque Deus conhece a necessidade de cada um que aqui se encontra. Eu não sei, mas Deus sabe, e Deus vai ministrando no teu coração qual é a tua necessidade, o que você precisa para ser restaurado, para ser levantado, para ser reerguido nessa noite, aleluia. Ele vai chamar o povo e o povo obedece. E qual foi a ordem dele? Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Nós não podemos oferecer para Deus em altar quebrado, irmão. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de reparação, aleluia. Hoje é noite de nós fazermos com que o nosso altar saia daqui hoje pronto para receber e para derramar sacrifício ao Senhor, amém? E ele vai chamar ali aquelas pessoas.
Ele vai tomar 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ou de Israel, em algumas traduções, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E ele vai erguer aquele altar, ele vai reparar aquele altar, ele vai tirar aquela poeira daquele altar. E o que ele faz quando ele coloca ali o bezerro naquele altar? Ele pede que tragam para ele baldes de água, e ele vai jogar água sobre aquele altar. Por 3 vezes ele joga água naquele altar. 3 vezes ele joga água naquele altar, simbolizando muitas coisas boas para a nossa vida, lavando tudo aquilo que não presta da nossa vida, porque a água ela tem esse poder de limpar. Hebreus capítulo 10 vai dizer que quando nós entramos por essas portas, nós temos que entrar com o nosso coração em inteira certeza de fé, lavado com a água limpa que é a palavra de Deus. Aleluia. Deus nessa noite Ele está jogando água no teu altar, para purificar, para lavar o seu altar, para tornar o teu altar limpo nessa noite. Aleluia. Altar secos. O altar seco é um lugar que só acumula poeira, irmãos, cinzas, sujeiras. Mas Deus nessa noite está lavando altares aqui nesse lugar. Deus nessa noite está limpando altares aqui nesse lugar. Aleluia. Lugar seco nos traz a lembrança de quê? De lugar infrutífero, de lugar de sequidão, é onde não se nasce nada, são lugares desertos. Mas nessa noite Deus está molhando o nosso altar, para dizer que vai voltar a frutificar. Aleluia. Você vai crescer, você vai frutificar no teu ministério, você vai frutificar na tua família, você vai frutificar no teu trabalho, você vai frutificar na tua empresa, você vai frutificar na tua igreja, você vai frutificar em nome de Jesus. Aleluia. Porque Deus vai tirar do teu altar nessa noite toda a sequidão. Aleluia. Deus vai molhar o nosso altar nessa noite com a unção do Espírito que será derramada sobre a nossa vida. E somente quando o altar estava reparado, é que ele orou ao Senhor. E aí eu entendo aqui, que muitas das vezes, a gente está orando, está pedindo, está suplicando e nada acontece. E aí, às vezes a indagação até vem na nossa mente: mas por que, Senhor? Por que eu estou orando tanto e nada acontece? E a gente vai olhar para o povo, os baolins, os profetas de Baal, também eram pessoas religiosas. Veja o esforço, o sacrifício, mesmo o Deus deles não respondendo, mas eles estavam dando o máximo deles, ao ponto de se cortarem, de tirarem sangue de si para poder que o Deus deles o respondesse. E muitas das vezes nós que temos um Deus que sabemos que Ele é poderoso para nos responder, muitas das vezes nós não queremos empregar esforço para que Deus venha responder algo na nossa vida. Desistimos muito fácil, paramos muitas das vezes no meio do caminho. Mas Deus está falando comigo e com você nessa noite, que o segredo não é você se espernear, não é você gritar, não é você se cortar, não é você se retalhar. O segredo é você reparar o teu altar nessa noite. Só vai haver resposta de Deus quando o altar estiver reparado. Aleluia. Enquanto o altar estiver sem reparação, não haverá resposta de Deus. Mas quando nós repararmos o nosso altar, Deus vai responder do céu com fogo, com bênçãos, com milagres, com curas, com portas abertas, com livramentos. Aleluia. Aleluia. Hein? Não se canse não, irmãos. Emprega força para reparar o teu altar. E o que é isso? Muitas das vezes é justamente essas coisinhas que a gente acha que é simples, que é boba. É quando a gente, eu estou cansado, eu não vou, eu não consigo, não posso fazer. A gente não emprega força. E a gente sabe que o reino de Deus, ele para ser ganho, a Bíblia fala que vai ser ganho tem que empregar força. O caminho é estreito.
Apertado é o caminho, a porta é estreita, tudo é com dificuldade, irmão. É aquele que for até o fim, é aquele que perseverar, é aquele que não parar no meio do caminho. Eles ficaram o dia todo, meio-dia, Elias ainda começou a zombar deles, e mesmo assim eles continuaram. Eu ouvi outro dia essa pregação, já tem um tempo que eu ouvi esse aí falando sobre isso, mas relembrou outro dia na rede social, que o pastor ele fala para a igreja: quem quer aprender com o diabo? E todo mundo se escandalizou. O inimigo ele trabalha 24 horas por dia para destruir a nossa vida, irmão. Se o dia tivesse 25 horas, ele fazia hora extra, Roberto, para destruir a gente. E nós, o povo de Deus, muitas das vezes desistimos tão fácil. Desistimos muito fácil. Mas nessa noite, com essa palavra simples que Deus colocou no meu coração, eu creio que Deus tem falado comigo, tem falado com alguém aqui nessa noite. Porque a palavra dele não é em vão. Hoje é noite de restauração. Sem restauração, não terá resposta de Deus. Então eu não sei o que você tem que fazer para restaurar o teu altar. Eu sei o que eu tenho que fazer para restaurar o meu. Mas eu não sei o que a Zilei tem que fazer para restaurar o altar dela. Eu não sei o que o Cláudio Bernardo, Chapolin é apelido, tem que fazer para restaurar o altar dele. Eu não sei o que o Leandro tem que fazer para restaurar o altar dele. Mas uma coisa eu tenho certeza: o Cláudio sabe, o Leandro sabe, a Zirlei sabe e eu sei. Cada um de nós sabemos, irmãos. Amém? Então que nessa noite você possa receber essa palavra no teu coração. Restaura o teu altar. Quer resposta de Deus? Restaura o teu altar. Quer receber portas abertas? Restaure o teu altar. Quer ver Deus derramando fogo do céu sobre a tua vida? Restaure o teu altar nessa noite. Amém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.